Aleluia. Deus é bom, queridos. Nós estamos em um seminário de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós iniciamos ontem à noite falando sobre a vida após a morte. Quem esteve aqui ontem, faça um sinal com a mão. Foi maravilhoso, amém? Nós fomos ensinados acerca do que vai acontecer após a morte, tanto para o crente como para o descrente. Aprendemos questões a nível de introdução sobre escatologia. Eu compartilhei diversas verdades. Nós vimos também, queridos, hoje pela manhã, sobre o arrebatamento da igreja, amém? Que é a nossa bendita esperança, será o dia do nosso encontro com o Senhor, será o dia que estaremos para sempre com o Senhor, como diz as Escrituras. Nós vimos que no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que pertencem a Cristo terão seus corpos transformados, e juntos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Tudo isso acontecerá ao som de 3 sinais sonoros: um brado de comando do Senhor, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Eu quero afirmar para você que a voz de Jesus ressuscita mortos. Ele falou no Evangelho de João, no capítulo 5, ele disse: muitos dos que dormem no pó da terra, naquele dia, ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Então a voz de Jesus penetra os sepulcros, penetra as sepulturas e ressuscita os mortos. Vai ser glorioso esse dia, queridos. Um professor do Rema, homem de Deus, membro do ministério, é como um dos coordenadores, é tesoureiro do Ministério Verbo da Vida, Manuel Dias, que esteve aqui ministrando na formatura do Rema, conhecido como Maneco. Nas aulas dele de escatologia, ele diz algo interessante. Ele diz assim: como eu desejo, no dia do arrebatamento, estar na frente de um cemitério. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu disse: na frente de um cemitério? Aí ele diz assim: não estranhe, mas eu quero testemunhar os que pertencem ao Senhor, rompendo as barreiras naturais, e aquelas sepulturas se abrindo, e os crentes em Cristo ressuscitando gloriosamente. Ele disse: vai ser extraordinário. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diga: essa é a minha bendita esperança. Aleluia. Nós falamos sobre isso pela manhã. Você pode ter acesso a essa ministração. Veja com o pessoal lá da mídia depois. Você pode tentar pegar o áudio com eles, ou essa ministração, creio eu, que vai para o canal da igreja, será editado e vocês vão ter acesso também no canal da Igreja Verbo Arco Verde, amém? Vocês podem ter acesso também ao meu livro, Surpreendidos pela Eternidade, a nova edição ampliada. Se você adquiriu o outro livro, o outro tinha 89 páginas. Esse aqui tem 196 páginas. Ele foi ampliado, eu trato mais algumas questões, a capa modificou e o conteúdo também eu coloquei em ordem cronológica nos eventos, amém? Se você quiser, nós temos algumas unidades, eu posso assinar para você no final também, amém? Deus é bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje pela noite eu tenho algumas direções no meu coração, então eu vou trazer um pequeno resumo para vocês dos eventos finais. E depois eu quero orar por você, se está com alguma enfermidade. Eu quero liberar, eu quero ser boca de Deus para dar um brado sobre a sua vida, para que os milagres do Senhor se manifestem na sua vida. Amém? Eu creio, eu não sei você, mas cada culto para mim é um dia que eu tenho na expectativa que o Senhor vai falar algo que vai mudar a minha vida. Eu creio em encontros sobrenaturais, em encontros extraordinários. Pode ser que você esteja vivendo um quadro de vida, mas hoje o Senhor vai bradar. Haverá uma voz de comando do Senhor, e o Senhor muda a história da sua vida, e essa situação não virá de uma página. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar algo para você, um pequeno testemunho aqui antes de eu te mostrar algo nas Escrituras. Eu estava ministrando a palavra do Senhor, isso tem acontecido frequentemente nos seminários de escatologia.
Eu estava ministrando a palavra do Senhor no seminário, esse já é o terceiro seminário que eu faço, né, em menos de 30 dias. Na quarta-feira eu estarei indo para Tocantins, para Palmas, estarei ali fazendo um seminário de escatologia também, abordando essas questões. E eu estava em um seminário, queridos, falando sobre isso. E no último dia, justamente o domingo pela noite, eu liberei uma palavra e eu disse assim, em uma das ocasiões, que tinha pessoas ali que receberiam milagres na vida delas a partir da segunda-feira. E que esses milagres afetariam a vida financeira e outras coisas também, porque ainda que nós cremos que o Senhor seja poderoso para nos curar, nos sarar, mas Ele é poderoso também para fazer milagres financeiros, amém? Eu não limito o poder de Deus, então Ele é poderoso para fazer milagres em todas as áreas. E eu lembro que isso aconteceu também em uma ministração lá em São Paulo. Eu falei que eu ouvi um valor. Na verdade, dois valores. Eu ouvi um valor de 1,5 milhão e 2 milhões de reais. E eu falei isso no culto. Eu disse assim, eu estou ouvindo esse valor. E aí quando eu falei, no final, 2 contadores vieram me procurar. Um irmão e uma irmã. A irmã disse assim, olha, eu estou negociando uma venda e o valor dela é 1,5 milhão. O irmão olhou para mim e disse assim, eu estou negociando também uma venda de um imóvel e o valor é 2 milhões. Então, queridos, eu creio no destravar das bênçãos de Deus para as nossas vidas, amém? Eu poderia contar diversos testemunhos nessa área, mas Deus é bom, amém? Glória a Ele. Abra sua Bíblia, por favor, aleluia, em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Por favor, pode colocar o segundo slide aqui, pode passar. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo após a tribulação. Por favor, coloque o próximo slide. Apocalipse capítulo 19, eu quero fazer a leitura e depois eu vou explicar algumas coisas para vocês, amém? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, eu quero ler Apocalipse 19 a partir do verso 11. Esse texto é fascinante, queridos, é glorioso. Olha o que diz. Apocalipse 19, verso 11. João diz: então ouvi, eu estava no verso 6, verso 11, vi o céu aberto. Diga, João, vi o céu aberto. Aí olha o que ele diz: e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Só até aí, depois a gente vai continuar. Queridos, esse texto que eu li descreve a segunda vinda de Cristo após a tribulação. Eu coloquei aqui a definição conforme eu apresento ali. O que é a segunda vinda? É o retorno glorioso de Cristo após a tribulação. Esse retorno ele não pode ser confundido com o arrebatamento da igreja. No arrebatamento, Cristo tirará a igreja da terra, antes de iniciar-se o período de ira que há de vir sobre os que estão em trevas. Já a segunda vinda após a tribulação refere-se ao momento em que o Senhor retornará à terra juntamente com a sua igreja e seus anjos, para fazer justiça em favor de Israel e implantar o aspecto terrestre e literal do seu reino. Eu não acredito, queridos, em 3 vindas do Senhor, mas em uma segunda vinda em 2 fases, sendo a primeira o arrebatamento e a segunda fase da segunda vinda sendo o retorno de Jesus com a igreja, amém? Glória a Deus. Então, nós aqui eu acabei de passar para você a definição do que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, claro, não terei tempo de expor tudo isso, mas eu quero fazer algumas citações, eu quero mostrar algo para vocês. O cenário que essa segunda vinda estará acontecendo, eu quero pontuar algumas verdades e comunicar isso para vocês. Vamos lá. Haverá o arrebatamento da igreja, sabemos,
antes da tribulação. Os crentes serão retirados daqui da terra para o encontro do Senhor. Quem morreu crente vai ressuscitar. A alma e o espírito já estão com o Senhor, mas a ressurreição do corpo ainda aguarda. Eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Eles vão receber corpos gloriosos. Nós estaremos com o Senhor. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Seremos julgados e recompensados ou não por aquilo que estamos fazendo na obra do Senhor. Fazendo um pequeno comentário acerca disso, eu gosto de dizer que tem crente dentro da igreja que não receberá nenhum galardão, porque ele não trabalha para o Senhor. E eu quero dizer que trabalhar para o Senhor não está restrito à igreja. É também na igreja, mas você pode trabalhar para o Senhor fora da igreja, como um trabalho de evangelismo. Amém? Você pode ser alguém que financia os missionários, que financia os mestres, os pastores. Você pode ser alguém que com o seu dinheiro você investe na obra do Senhor. Eu estava em São Paulo agora, na igreja, no Verbo da Vida de Pinheiros, e uma coisa me chamou a atenção, que lá na igreja tem um grupo de pessoas que, além dos seus dízimos, das suas ofertas, esses empresários decidiram voluntariamente ofertar na igreja local para que a obra do Senhor crescesse mais e mais. E começou com poucas pessoas, e hoje eles são mais de 50 pessoas que ofertam um valor fixo, e acima desse valor até, para a obra do Senhor. Eu quero dizer para você, queridos, que tudo aquilo que a gente faz para o crescimento da obra do Senhor é digno de galardão. Se você é um facilitador dessa obra, se você é um facilitador daquilo que Deus está fazendo, com certeza o Senhor há de te recompensar. Amém? Glória a Ele por isso. Uma vez uma pessoa conversando comigo acerca de dízimo e de ofertas, e sempre há essa discussão sobre dízimo e oferta, e eu gosto de dizer assim, olha, para mim o debate não é a questão do dízimo e de oferta, se pode, se não pode, se é da lei, se é da graça. O que eu estou falando e o que eu quero estar envolvido é naquilo que Deus está fazendo. Se eu posso investir o meu dinheiro para aquilo que Deus está fazendo, então eu faço parte. Isso quer dizer que eu posso ser um investidor da obra de Deus, amém? Porque eu sei que Ele está alcançando pessoas. Pode ser que eu esteja investindo no início de uma obra em um outro país que vai alcançar familiares meus, que vai alcançar familiares seus. Então nós podemos sim ser participantes naquilo que Deus está fazendo, amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando acontecer esse tribunal de Cristo, seremos recompensados, galardoados e estaremos com o Senhor desfrutando dessas questões. A Bíblia fala também que haverá as bodas do Cordeiro, que está associado ao nosso casamento com o Senhor. Haverá uma cerimônia de casamento, amém? Diz a Bíblia fala sobre essas verdades, queridos. Nós, como a noiva do Senhor, nós nos encontraremos com Ele, e Ele cumprirá a palavra que Ele prometeu, de nos levar para a casa do Pai. Ele disse, olha, eu vou preparar lugar, e eu virei outra vez, e receberei vocês para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nós temos um casamento agendado, amém? Iremos nos casar com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus, aleluia! Depois, queridos, aqui na terra, nesse contexto, em um momento que um líder político e militar, com o apoio das forças religiosas, ele fará uma aliança com Israel e as nações. A partir do momento que essa aliança for feita, essa aliança dará início aos 7 anos tribulacionais. Muitas pessoas pensam que a tribulação será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Não é isso. A Bíblia fala que será 3 anos e meio de aparente paz. Diga aparente. Sabe por que isso? Porque a maior estratégia do anticristo não será a força, será um engano. Assim como ele fez, assim como Satanás fez desde o Éden, ele não usou a força para que Eva e Adão desobedecessem, ele usou o engano. Então a maior estratégia de Satanás, do anticristo, do falso profeta, será o engano. E como você consegue convencer pessoas? Usando os 3 pilares de toda a sociedade: as forças militares, as forças políticas e as forças religiosas. Toda sociedade repousa exclusivamente sobre esses 3 poderes. É assim ou não? Então, você percebe que por causa de política, pessoas brigam, pessoas matam, destroem amizades. Vocês sabem que por causa de religião,
O islamismo está aí destruindo e matando muitas pessoas. Dentro da igreja cristã, na história do cristianismo, queridos, nós temos diversos relatos de evangélicos, de uma maneira preconceituosa contra católicos, apedrejando católicos, matando católicos. Nós temos também casos de católicos que perseguiram a igreja evangélica, que mataram crentes, que muitos crentes foram martirizados pela própria igreja católica e o contrário também pela igreja evangélica. Então nós temos pessoas brigando, matando e morrendo por causa da religião. Então a religião também é um meio de você convencer pessoas. Mas se isso for com a verdade, liberta. Mas se for com um engano, vai trazer destruição. Então o anticristo se levantará, esse líder, para fazer uma aliança com Israel e as nações. Presta atenção, Israel e as nações. E essa aliança será de 7 anos, conforme Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele fala de uma última semana de anos, que corresponde, uma semana tem 7 dias, mas substitui por anos. Então no lugar de 7 dias, 7 anos. É por essa razão que a tribulação vai durar 7 anos. Só para você ter uma ideia, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, Jesus falou que haverá terremotos em vários lugares, fome, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Haverá engano em toda a terra. Saulo, isso já tem acontecido. É verdade, isso já tem acontecido desde que há homem na terra. Lembrem que foi dentro da família que um irmão matou o outro. Então, Jesus não está falando de coisas do nosso dia. Jesus está falando de algo que acontecerá na tribulação, em uma intensidade que nunca aconteceu. Será algo sem igual. Então esse período de tribulação, em Mateus 24, verso 21, Jesus disse assim: e haverá nesses dias grande tribulação, como nunca houve jamais. Como nunca houve e nem haverá jamais. Então será um período de grande destruição sobre toda a terra, sobre todos os ímpios, sobre todas as pessoas que estiverem aqui. Porém, você e eu, nós, crentes no Senhor Jesus, já teremos sido arrebatados. Amém? Nessa ocasião, a tribulação, queridos, que acontecerá aqui na terra, nós encontramos ainda evidências bíblicas que comprovam pessoas sendo salvas. Quer dizer que vai ter salvação durante a tribulação? Vai. Como assim vai ter salvação se o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Quem disse que ele vai ser tirado da terra? Aleluia. Eu vou mostrar para você, eu provo isso nesse livro, e o que eu estou falando aqui é a escatologia Rema, amém? Então isso aqui também está respaldado pelo Rema, então o que eu estou falando não é nada diferente do que a gente crê. Então, quais são os argumentos que nós utilizamos para provar que o Espírito Santo estará aqui na terra? São 4 argumentos. Número 1, esse aqui, eu gosto de dizer que esse aqui ele já dá o checkmate. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Se ele é Deus, ele é onipresente. Como se tira Deus de algum lugar? Palavra de salvação. Ah, Jesus. Então vamos lá. Se ele é Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O rei Davi disse assim: como eu me esconderei da face do teu espírito? Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. No mais altos céus, lá tu estás. Como me esconderei da face do Senhor? Então o Espírito Santo não pode ser tirado de nenhum lugar, porque ele ocupa todos os lugares. Tem um mestre no nosso ministério chamado Marcos Honório Júnior, que ele diz assim: se tirar Deus de algum lugar, ele se encontra com ele mesmo. Vai pensando aí, vai pensando. Então, no primeiro argumento ele é Deus, então ele estará assim aqui na terra. O segundo argumento é que durante a tribulação haverá salvação. Eu quero que você me diga se alguém pode ser salvo sem aquele que convença do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então se tem salvação, tem que ter o agente salvador. Aleluia. Número 3, a Bíblia mostra que haverá manifestação de dons espirituais durante a tribulação. Se você tem dúvida, Apocalipse 11 fala sobre 2 testemunhas, e a Bíblia chama de 2 profetas.
que profetizarão. Então tem profecia. Se tem profecia, tem que ter o agente que concede os dons. E quem concede os dons é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E o quarto argumento que nós encontramos na palavra do Senhor, e eu posso tudo isso provar, está nesse livro, e também nós temos outros argumentos a serem considerados também. Dentre várias verdades que nós encontramos na Bíblia, a Bíblia fala, queridos, que durante esse período de tribulação haverá a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora pensa comigo, se a pregação do Evangelho tem que ter, número 1, quem pregue, e para alguém pregar tem que ser ungido, amém? Então a própria presença do Evangelho durante a tribulação prova que haverá sim a manifestação do Espírito Santo. Agora, não será como é hoje com a igreja de uma maneira coletiva, acontecerá em indivíduos, amém, queridos? Os 144 mil que vão pregar o Evangelho por toda a terra, as 2 testemunhas, que serão 2 profetas que estarão dando testemunho aqui na terra, favorável a Israel e também tendo um efeito para todas as nações. A Bíblia mostra até um anjo pregando o Evangelho durante a tribulação. Eu sei que quando eu falo isso, os pregadores ficam olhando para mim dizendo assim, mas a Bíblia não fala que anjo não pode pregar o Evangelho? Não, não fala. A Bíblia fala que os anjos anelam e o Senhor confiou a nós, mas não fala que eles não podem. Aleluia. Vamos lá, logo mais eu vou te mostrar isso. Mas eu quero provar para você que na Bíblia o Evangelho já foi pregado por anjos. A Bíblia mostra que quem anunciou para Maria, a mãe do Senhor, para quem anunciou para Maria o nascimento dele, foi um anjo. E é interessante que o anjo diz assim, eu tenho boas novas de salvação para dar-te. E o que é isso, boas novas de salvação? Evangelho. Eu tenho boas notícias. Aleluia. Agora, na presente era, Deus tem confiado à igreja a pregação do Evangelho. Não é para você ficar confortável e dizendo assim, vai lá anjo, prega por mim, vai lá no evangelismo, visita os enfermos. Não, visite você os enfermos. Visite você os presídios. Visitemos todos nós, todas essas pessoas para pregar o Evangelho, amém? Agora, a tribulação será um evento sem igual. E nesse período da tribulação, acontecerá eventos, queridos, que também vão trazer um efeito tremendo. Mas aí, como a gente deve conferir nas Escrituras, vamos perguntar a João se anjo prega Evangelho, amém? Capítulo 14 de Apocalipse, vamos lá. Capítulo 14, verso 6. O ensino da escatologia, queridos, ele também faz uma defesa do argumento que a gente segue, amém? Então, às vezes, a gente fala coisas que não dá tempo de explicar, e às vezes a gente precisa explicar e provar para todas as pessoas, amém? Então, durante muitos anos nós fomos ensinados que o Espírito Santo ia sair da terra. E o argumento era porque o Espírito Santo está em nós. Então, se a gente vai sair, então ele sai. A resposta é simples, ele está só em você? Amém? Então é verdade, ele está em nós. É ele, o poder dele quem vai nos tirar daqui, mas ele continuará agindo aqui também. Então, olha aí, capítulo 14, verso 6, palavra de salvação novamente. Olha o que diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que mesmo? Vamos lá, eu quero que todo mundo repita, tendo, vamos lá? Para que mesmo? Aleluia. Então quer dizer que um anjo vai proclamar um evangelho eterno? Vai, está aqui. Aleluia. Ficaram quietos, está vendo? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então haverá sim uma proclamação das boas novas, exaltando o Senhor por meio de um anjo forte também, amém?
Então, sendo assim, nós provamos que haverá sim a presença do Espírito Santo durante a tribulação, amém? Tem outros argumentos que podemos usar, mas tudo bem. Essa tribulação que há de vir, nós encontramos em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, até o capítulo 19, nós encontramos o cenário da tribulação. Eu não terei tempo de expor tudo para vocês, mas eu quero citar para vocês, pelo menos 4 personagens, eu cito às vezes 7, mas eu só vou citar 4 personagens do período tribulacional, e vou fazer alguns comentários sobre eles. Número 1, em Apocalipse nós encontramos no capítulo 6, um cavaleiro num cavalo branco que tem um arco. E muitas pessoas pensam, esse é Jesus, vamos dar glória a Deus. Esse não é Jesus, esse é o anticristo. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19, que tem um manto tinto de sangue. Aleluia. Está em Apocalipse, abre no capítulo 6. Vamos ver se esse aqui é Jesus mesmo ou é outro. É por isso que o anticristo usará, queridos, a fraude, o engano. Se ele vem parecido com Jesus, muitas pessoas vão achar que ele é o cara. É por isso que ele vai enganar nações. Porque ele não vem se mostrando como o anticristo. Ele vem como um líder que vai trazer solução para toda a terra. Misericórdia. Capítulo 6, verso 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Pergunta, quem é o cordeiro? Diga, Jesus. Então Jesus está abrindo os selos, amém? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como que fosse voz de trovão: vem. Vi, e então eis um cavalo branco. Está vendo que esse não pode ser Jesus? Porque Jesus está abrindo os selos. Amém? Aí ele diz, então vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, autoridade para reinar, e ele saiu vencendo para vencer. Ele saiu como um glorioso, como alguém que vai vencer. Mas olha os outros cavaleiros que ele vai trazer com ele. Continua o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Por isso que é aparente paz. O primeiro é um cavaleiro num cavalo branco, aparente paz. O segundo já tira a paz da terra. Ok? Então o início da tribulação já vai ser terrível. Não vai ser esse negócio de ser bonzinho, não. Já vai ser ruim. Olha o que diz. Para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Fazendo um pequeno comentário aqui. Tem pessoas que falam que durante a tribulação os homens não vão morrer. Mas Saulo, a minha vida toda eu aprendi que na tribulação os homens vão buscar a morte e a morte fugirá deles. Mas aqui está dizendo, olha que coisa linda, aleluia. Aqui está dizendo que os homens vão se matar. Os homens vão matar uns aos outros por meio dessa espada, por meio dessa morte, por meio dessa destruição. Então já vai ter morte sim durante a tribulação. E eu poderia te mostrar aqui diversos textos. Quer mais um texto que prova morte durante a tribulação? Olha comigo aí, por favor, o capítulo 7. Capítulo 7. Eu vou te mostrar morte e vou te mostrar também salvação durante a tribulação. Só nessa leitura aqui. Capítulo 7, por favor. Verso 12. Verso 11. Verso 9, queridos, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, diante do trono, e prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Aí olha o 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele
Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui já prova pessoas na tribulação que foram salvas e foram mortas. Aleluia. E interessante que aqui já vai quebrar diversas teorias erradas. Pessoas falam que durante a tribulação o Espírito Santo ia sair da terra e a salvação seria pelas obras, mas aqui está dizendo que é pelo sangue de Cristo. Aleluia. Só a salvação exclusivamente em Jesus. E no Antigo Testamento, se Jesus não tinha vindo, ele não tinha encarnado, mas ele já existia, porque ele é Deus. A partir da queda de Adão foi feita uma promessa: o descendente da mulher virá. Então todos do Antigo Testamento que acreditavam nessa promessa estavam apontando para Jesus. De maneira que a salvação repousa exclusivamente em Jesus. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, que pela lei e pelas obras da lei ninguém será justificado. Então não há salvação por obras em nenhum momento na história. A salvação é exclusivamente em Cristo. Eles foram salvos crendo na promessa do Messias que viria. Nós fomos salvos crendo naquilo que ele já fez. De maneira que Jesus é o centro da salvação. Não há salvação por mérito nosso, não há salvação por mérito humano. A salvação é só em Cristo e por meio de Cristo, pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tudo bem, eu teria muito a falar sobre isso, mas não tenho tempo. Vamos avançar. Aqui em Apocalipse, se você continuar fazendo a leitura, você vai ver os outros cavaleiros. Eu não terei tempo de expor isso. Os outros cavaleiros, eles vão trazer fome, eles vão trazer morte, eles vão trazer destruição. E você continua a leitura no capítulo 6, você vai ver que os outros 3 cavaleiros trazem destruição. Logo, esse cavaleiro aqui do capítulo 6, no verso 1, não é Jesus, é o anticristo, justamente trazendo engano. Jesus alertou sobre isso em Mateus 24. Ele disse: muitos dirão: ei, o Cristo ali, o Cristo está acolá. Aí ele diz: de modo nenhum acreditareis. Ok? Então virá sim essa pessoa como se fosse um líder que vai trazer solução para todas as coisas. Então o primeiro personagem, o anticristo da tribulação. O segundo personagem está em Apocalipse capítulo 13. Eu não terei tempo de apresentar isso para você. Será o falso profeta. Quem será um falso profeta? Será um líder de um sistema religioso. Haverá uma falsa religião durante a tribulação. Qual é essa falsa religião? Não sabemos. Não sabemos. Muitas pessoas querem atribuir à igreja católica, querem atribuir ao islamismo, querem falar de tudo. A maioria dos cristãos atribuem à igreja católica, mas geralmente isso é um preconceito contra católico. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Muitas pessoas falam assim: eu ganhei fulano e ele é católico e ele ainda vai para a igreja católica. E lá ainda existem alguns rituais, a pessoa faz veneração ainda, tem isso e aquilo outro. Então essa pessoa não está salva. Pois é, e você que está dentro da igreja evangélica, que adora seu carro, que adora seu filhinho, que adora seu pastor, que adora seu dinheiro, que adora seu iPad, qual a sua diferença dessa pessoa que você está criticando? Então nem todos que estão aqui são genuinamente salvos. Da mesma forma, nem todos que estão lá na igreja católica estão perdidos. Porque a salvação não é na igreja evangélica, é em Cristo e por meio de Cristo. Então Deus tem um povo lá. E Deus vai alcançar aquelas pessoas. E os olhos serão abertos. Tem gente que pensa que ele tem que estar num nível para ele merecer a salvação. Nunca chegarás. Nunca chegarás nesse nível de merecedor da salvação. Porque foi pela graça. Não, mas fulano se converteu, mas ele falou uma mentira semana passada. Aí essa pessoa não vai mais subir, né? Porque ele mentiu semana passada. E a Bíblia fala: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pois é, mentiroso remete a uma qualidade. Qualidade não, né? A uma condição. A pessoa é um mentiroso. Mas o salvo que nasceu de novo, ele não é mentiroso. Ele é salvo, mas ele pode mentir. Não deve, mas pode mentir. Então se um salvo mentir, isso não perde. Ele não perde a salvação por causa disso. Agora, se ele vive no engano, se ele vive na mentira, ele está correndo um risco.
Mas a salvação, tem gente que pensa que Jesus derramou suco de uva lá na cruz. Tem gente que pensa que o sangue de Jesus é assim: purificou, está sujo, limpou, está sujo. Não, queridos, foi o sangue de Deus homem, foi o sangue do Emanuel, foi o sangue dele, queridos. O Redentor sangrou, o sangue dele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Aleluia! Se eu fosse usar o critério de perfeição, ninguém aqui seria arrebatado, nem este vaso magro que vos fala. Posso dar um exemplo aqui? Eu provo para você, biblicamente, que ninguém aqui seria arrebatado se eu colocar o critério de perfeição que nós cobramos das pessoas. Paulo diz que tudo aquilo que não é feito em fé é pecado. Tem pessoas aqui no nosso meio que fez coisas essa semana e até hoje que não foi feito em fé. Então, segundo a Bíblia, você está em pecado. A Bíblia diz, preste atenção nisso, que nós devemos andar em amor, sim ou não? Sim. E não andar em amor é qualificado como pecado. Se você não anda em amor, você está andando na carne e você está pecando. Pergunta é simples: todo mundo que está nesse lugar está andando em amor? Muitas vezes nós estamos aí trigados dentro de pessoas aqui dentro da igreja. Muitas vezes estamos passando por pessoas aqui e estamos desconsiderando. Não estamos falando. Se fosse assim, querido, se fosse por mérito nosso, não ia subir ninguém. Mas é pela graça dele. Agora, queridos, isso não quer dizer que a gente deva viver uma vida de pecado, porque quem é salvo quer andar em amor. Quem é genuinamente salvo quer fazer o bem para o seu irmão. Diz a Bíblia que aquele que sabe fazer o bem e não faz, com isso peca. Tem gente aqui que sabe fazer o bem? Tem ou não? Mas não faz. Então, se eu aplico o critério bonitão e bonitona que você aplica para dizer que esse sobe e esse não sobe, então nem você subirá. Rimou, não foi? Quase que era Luciano subirá. Vamos lá. Então, queridos, haverá um período de tribulação na terra sem igual, mas Deus é misericordioso. Então, até durante a tribulação, pessoas ainda poderão ser salvas, poderão ser alcançadas. Amém? Aí, queridos, caminhando aqui para a gente avançar, a gente encontra um outro personagem. Tem o falso profeta, que será um líder religioso, que vai colocar a marca da besta. Só falando algo para você, em nenhum lugar da Bíblia fala que chip é a marca da besta. A Bíblia usa duas palavras gregas, a palavra marca, que quer dizer carigma, sinal, e a palavra sobre, marca sobre a mão direita ou sobre a testa, que quer dizer sinal visível, perceptível. O chip é colocado dentro, a marca é sobre. Então, no contexto que foi escrito, o texto bíblico, era aquilo que se fazia no escravo, era marcado. Como a gente faz, algumas pessoas fazem nos animais. Marca. Então, a marca da besta acontecerá nesse contexto, só que ela será apenas aos adoradores da besta. Você adora o Cristo e não a besta. A besta é um besta. Vamos caminhar. Haverá também um outro personagem na tribulação, que tem uma evidência muito forte também, que eu denomino de o dragão. Está lá na Bíblia também, que a Bíblia chama de antiga serpente, Satanás. Então aí, se a gente somar isso, a gente tem a trindade do mal. Os teólogos chamam de trindade satânica. Você tem o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás. Então tudo isso é uma imitação do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus único, porém trino. Então tudo isso é uma imitação. A maior estratégia do anticristo será o engano. Ok? Então nós encontramos essas questões também. E por fim, a Bíblia revela também, na palavra em Apocalipse, que haverá 144 mil judeus que serão responsáveis pela evangelização mundial. Durante muito tempo nós ouvimos que 144 mil seria o grupo de pessoas que seriam salvas. Mas, biblicamente já é anulado isso, porque a Bíblia mostra que a salvação será, a quantidade de pessoas salvas será como a areia do mar, inumerável. Uma multidão de todas as tribos, línguas, povos e nações.
Amém? Então quem são esses 144 mil? Apocalipse 7 mostra que são 12 mil de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Então não é para você igreja, refere-se a judeus, que serão selados pelo Senhor para pregarem a palavra do Senhor aqui na tribulação. É por essa razão que Jesus falou: e quando o evangelho for pregado em testemunha a todos os povos, então virá o fim. Aleluia! Amém? É por essa razão que Jesus falou isso. Vamos caminhar para a gente avançar. Dentro desse contexto, queridos, da tribulação e todas essas questões, haverá um grupo de pessoas, os fiéis, aqueles que se converterem durante a tribulação, mas de especial a nação de Israel, porque Deus tem uma aliança com eles. Por isso que eu sou contra toda pessoa que é contra Israel. Então eu sou favorável à nação de Israel, amém, queridos? Se você ora pela paz de Israel, você é abençoado. Você deve orar pelaquela nação, porque Deus tem algo com eles. Deixa eu só dizer algo para vocês: Jesus veio dos judeus, Jesus era judeu. Então tem gente que é contra Israel. Não, eu não sou contra Israel. Só o fato da nação de Israel estar preservada e existindo até hoje, isso é um sinal de que Deus tem algo com eles. Olha, se você consulta a história, houve uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, que várias nações vieram para pelejar contra Israel. Israel tinha um pouco exército, poucos soldados, e várias nações do norte da África, do sul da África, Egito, todos vieram para pelejar contra Israel. E quando eles estavam vindo para pelejar contra Israel, alguns soldados testemunham que viram uma multidão inumerável defendendo Israel com vestes brancas, e ninguém conseguia destruir aquele povo. Israel, quer dizer, é do tamanho de um estado nosso. É um país pequeno. Israel está hoje preservado. Isso mostra que Deus tem algo com eles. Jesus falou em Mateus 24, 23, verso 39, 37 ao 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Declaro-vos, pois, que a vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais, até que venhais a dizer: Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Isso quer dizer que há um futuro para Israel. Israel vai passar pelo período tribulacional, mas diz a Bíblia: Israel me clamará. E quando Israel estiver cercado de exército em um lugar chamado Vale do Armagedon. Já ouviu falar na Batalha do Armagedon? É um vale, é uma planície, Meguido. Israel estará lá. É um lugar que até hoje ninguém consegue construir lá. Por que será? Ninguém consegue. Napoleão, passando por essa região, ele viu o Vale do Armagedon e ele disse assim: um lugar ideal para uma batalha. Pois é, vai ser nesse lugar que as nações lideradas pelo anticristo virão para pelejar contra Israel. Por quê? Porque Israel vai ver o anticristo se assentar no templo de Deus e exigir adoração, e eles não vão aceitar. Muitos vão cair, lógico, mas uma parte de Israel será preservada, o remanescente fiel. Eles não vão aceitar, logo eles serão perseguidos pelo anticristo. Quando o anticristo juntar as nações, quando vierem de todas as regiões, a Bíblia fala, queridos, em um grupo de exércitos que vem de uma região de 200 milhões de soldados. Quando esses soldados vierem, quando todos vierem para pelejar contra Israel, para varrer Israel do mapa, quando Israel estiver cercado de exército, que olhar ao seu redor, só tem soldados inimigos. Quando eles olham para baixo, terra, não tem saída. Mas quando eles olham para cima, aí o leão vitorioso chegará com os exércitos celestiais. Jesus Cristo virá com a sua espada afiada de 2 fios. Israel vai clamar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Diz a Bíblia, queridos, que os céus se rasgam e uma multidão sentada em cavalos brancos, juntamente com o Rei da Glória, juntamente com o Senhor Jesus. Meu Deus! Olha, tem crente que pensa, olha para o teto da igreja, olha para o teto.
Tem crente que pensa que a vinda do Senhor Jesus vai ser ali, ó, no cantinho. A vinda dele vai preencher os céus. Imagina milhares e milhares, milhares e milhares, milhares e milhares de anjos e salvos, de anjos e salvos, de anjos e salvos, de anjos e salvos. Você acha que vai ser só num cantinho ali? Não, vai encher todos os céus. A vinda dele será poderosa. A Bíblia mostra, queridos, que o anticristo vai ser esmagado pelo poderio da vinda do Senhor. Uau! Aleluia! E aí, queridos, quando ele voltar, aí Jesus Cristo virá agora, não mais como aquele servo manso e humilde perante os seus tosqueadores. Ele não virá mais como um cordeiro manso, como aquele que não abriu a sua boca. Não, ele agora voltará. Pode colocar aí o leão vitorioso. Ele agora voltará como leão vitorioso. Ele virá agora, queridos, como rei de toda a terra. Ele virá como juiz de toda a terra. E será a maior campanha de armamento da história. Porque Jesus voltará armado. E a arma dele será a sua palavra poderosa. Olha aí Apocalipse 19, vai comigo para lá. Diga, Deus é bom. Pessoal do louvor, venham, eu estou finalizando. Aleluia, aleluia. Capítulo 19, verso 14 ao 16. Meu Jesus Cristo. Podem começar a tocar algo aí. Olha o que diz. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. Na minha Bíblia tem uma setinha e o nome, Saulo. Por quê? Exércitos, eu faço parte desse exército. Desculpa se você é contra militar, mas todos seremos militares. Amém? Ah, Jesus! E seguiam no céu os exércitos que há, e seguiam os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maranata! Vem Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Quando ele voltar, diz as escrituras em Zacarias, queridos, no capítulo 13, no verso 9, diz as escrituras que quando Jesus voltar, os judeus chegarão para ele e vão dizer: Senhor, que feridas são essas nas suas mãos? Zacarias 13, verso 6 diz isso, verso 6. Que feridas são essas nas suas mãos? Diz a Bíblia, responderá ele: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Diz a Bíblia, queridos, em Zacarias capítulo 12, no verso 10, que quando Jesus voltar, eles vão clamar pelo Senhor. O Espírito de graça será derramado sobre eles. Eles olharão para o Senhor e eles se arrependerão. Diz a Bíblia que Jesus pisará no Monte das Oliveiras. E o monte vai fender ao meio. Uau! Que pisão, hein? Quando ele voltar, ele vai vir gloriosamente. Ô Saulo, o que vai acontecer depois? Ele implantará o reino dele aqui na terra. É por essa razão que ele ensinou a seguinte oração: que venha o teu reino, que venha o teu reino. Sabe o que é que vai acontecer? Como um grande cobertor
como um grande lençol, o reino do Senhor repousará sobre toda a terra. E será um reino de paz. Diz a Bíblia que haverá paz entre os animais. Diz a Bíblia que o leão comerá palha. Quer dizer que vai ter animal no reino milenar? Vai! A redenção alcança até os animais. Como assim? Quer dizer que há salvação para os animais? Não. Isso quer dizer que durante o reino milenar não haverá morte de animais. O animal não vai matar um ao outro, o animal vai comer palha. Diz a Bíblia que o lobo habitará com o cordeiro. Diz a Bíblia que a criança de peito brincará com a cobra. Você deixa seu filho brincar com uma cobra hoje? Mas no reino milenar, até a maldade por causa do pecado que existia nos animais será retirada. Ah, como eu anseio por esse governo. Vai ser o fim dos governos corruptos. Eu quero dizer para você, minha esperança não está em Jair Bolsonaro. Minha esperança não está em Luiz Inácio Lula da Silva. Minha esperança não está em Dilma Rousseff. Minha esperança não está em nenhum presidente do Brasil. Minha esperança está em Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele implantará o seu governo aqui na terra. E o governo dele não será corrupto. O governo dele será um governo de paz, de alegria. Não haverá faltas no governo dele. Aleluia! Aleluia! Fica de pé, irmão. Será um reino de justiça, um reino de glória. Nós ansiamos por esse dia. Nós desejamos esse momento que o reino dele venha a ser implantado. Diga comigo, que venha o teu reino. Diga que venha o teu reino. Nós sairemos de uma democracia e nós participaremos de uma monarquia teocrática. Um Deus que é rei, um rei que é Deus, reinará sobre todos os povos. Eu quero falar algo para você, que depois do reino milenar haverá um juízo final. Mas depois diz a Bíblia que os céus e a terra que agora existem serão destruídos pelo fogo. E então o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. E a nova Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade, descerá dos céus e pousará nesse novo universo. E então nós habitaremos em um novo céu e em uma nova cidade. Diz a Bíblia que não precisaremos mais de luz de candeia, nem de sol, porque o Senhor brilhará sobre nós. Diz a Bíblia que nós serviremos ao Senhor, contemplaremos a sua face. Diz as Escrituras que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diz as Escrituras que nós reinaremos com o Senhor para sempre. Eu quero marcar um encontro com vocês. Eu quero ver você lá. Eu quero marcar um encontro com vocês na praça da cidade de Deus. Eu quero ser morador de rua nessa cidade. Eu quero conversar com você, pastor Lucas. Eu quero conversar com você, pastor Jackson. Eu quero conversar com você, Fernando. Eu quero estar lá na praça, do banquinho da cidade de Deus. Sabe o que é que diz as Escrituras? Que um rio sai do trono de Deus. E esse rio ele corta a cidade. E a cidade é de ouro. Aleluia! A árvore da vida estará lá. Nós estaremos lá morando em mansões celestiais. Nesse novo ambiente, nesse novo céu, nessa nova terra. Como dizia Santo Agostinho, será o fim sem fim. Aleluia. Você que veio aqui essa noite, e mesmo em um seminário de escatologia, você veio ouvir essa palavra. Eu quero dizer para você que se o Senhor é poderoso
para pelejar contra os inimigos com a sua palavra, quanto mais para trazer a resposta que você precisa nessa noite. No nome de Jesus eu vou liberar algumas palavras aqui. No poderoso nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura sobre o seu corpo agora. Receba a sua cura agora, no nome de Jesus. Eu libero uma palavra de prosperidade na sua vida. Eu declaro prosperidade no seu casamento, prosperidade no seu lar, prosperidade no seu filho, prosperidade na sua filha, prosperidade no seu trabalho, prosperidade nos seus negócios. Eu declaro uma prosperidade de Deus, uma bênção de Deus alcançando a sua vida. Eu declaro o rompimento de coisas extraordinárias vindo para vocês como uma grande inundação. Aleluia! O poder de Deus alcançando vocês. O poder de Deus alcançando vocês. Eu declaro telefonemas extraordinários. Eu declaro investidores. Eu declaro portas abertas. Eu declaro vendas extraordinárias. Eu declaro ofertas extraordinárias. Eu declaro portas abertas para o ministério. Eu declaro respostas de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, receba agora. Agora. Receba a manifestação do seu milagre. Agora, no nome de Jesus. Agora. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que acabar. Mas vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Cante com o Senhor.